Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo extremamente importante, como que você traça alvos da forma correta. Vou mostrar para vocês várias formas para vocês estarem utilizando como alvos. A gente tem uma dinâmica muito grande quanto a isso, mas um entendimento primário é extremamente importante, que é da liquidez. Então o mercado, pessoal, é muito importante a gente entender que os institucionais, eles precisam de liquidez para montar suas posições. São posições muito grandes, eles precisam da liquidez para montar essas suas grandes posições. E eles também precisam de liquidez para fechar suas posições. Então essa sacada para você utilizar como alvo é muito importante se ter. Então a primeira coisa que eu já estou passando aqui para vocês logo no início é exatamente isso. Institucionais precisam de liquidez para abrir suas posições, assim como para fechar suas posições, beleza? Então, se você monta posições em zonas de liquidez, em zonas líquidas, que é exatamente o que a gente faz com Smart Money Concept, teoria de Wyckoff e tudo mais, a gente sempre busca montar posições em zonas líquidas, zonas de liquidez. Por exemplo, order blocks, regiões que têm liquidez por si só, zonas de interesse, regiões do volume profile, de POC, tudo isso são zonas de liquidez por si só. BSL, SSL, Buy Size Liquidity, Sell Side Liquidity, então todas essas regiões são zonas de liquidez e aí os institucionais montam posições nessas regiões, assim como nós que operamos esse tipo de técnica também gostamos de montar posições nessas regiões, até por conta da ação institucional está se posicionando nessa região na maior parte das vezes. Agora a gente também pode utilizar essas regiões, só que de uma forma um pouco mais objetiva, como alvos também, exatamente que eu vou mostrar. Então bora começar com esse vídeo, deixa o like nesse vídeo que é muito importante, não esquece de deixar o like para a gente poder começar. Esse vídeo vai realmente te ajudar a levar as operações muito mais ao seu favor e não deixar dinheiro na mesa, beleza? Então vamos lá, olha só, que eu já tenho bons exemplos para explicar para vocês sobre a utilização de zonas de liquidez como alvos para os trades. Isso é o mais profissional que tem. Então aqui no material que eu vou trazer aqui para vocês bem brevemente, eu tenho ilustrado, aqui por exemplo, uma zona de liquidez. Qual zona de liquidez que é essa? Uma zona de order block. Então uma região de order block é uma região de liquidez por si só. Tem muita liquidez aqui nessa região. É por isso que ela é um ótimo ponto de entrada, porque bons pontos de entrada são em zonas de liquidez. E aí, você levar essa operação, por exemplo, até um outro order block que tem boas características também, que é uma região de fato de bloco, porque, pessoal, tem uma diferença muito grande. Numa região no gráfico qualquer, qualquer candle, qualquer topo de movimento, qualquer fundo de movimento, e tem a diferença de um order block de fato. Então não é qualquer região que é um order block. Para ser um order block tem que ter boas características. Não é qualquer fundo, qualquer topo, não é qualquer extremidade da movimentação. Ali é um order block. Não necessariamente. Pode até ser, mas de preferência você tem que filtrar isso para você identificar os blocos mais assertivos, os blocos mais fortes. Para isso tem que identificar boas características que formam de fato um order block forte nessa região. Então isso é importante. E aí aqui a gente tem uma região de order block, você pode estar levando esse trade até lá. Eu vou trazer exemplos ali no gráfico, vai ficar muito mais palpável, só para ilustrar aqui para vocês mesmo nesse desenho. Aqui, por exemplo, a gente tem a zona de SSL, que é muito boa para alvos, Então, zona de SSL está lotado de liquidez aqui embaixo. A maior liquidez presente nos gráficos está abaixo dos fundos diante de uma tendência de alta. Grava isso aqui pode te ajudar demais no seu desempenho no mercado, na sua performance no mercado. Então, a maior liquidez dos mercados está abaixo dos fundos em uma tendência de alta. E a maior liquidez dos mercados está acima dos topos em uma tendência de baixa, beleza? Então ali está lotado de liquidez. Por isso que muitas das vezes, qual o movimento que a gente vê frequentemente nos mercados? Mudança de caráter falso. Vou trazer um exemplo nesse vídeo aqui, então fica comigo, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque eu vou trazer um racional bem bacana ali para vocês, que é exatamente esse movimento. O preço vem subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, ele está em uma tendência de alta saudável, até que o preço, boom, perde os fundos. Espera aí, isso aqui é uma mudança de caráter, será? Pode ser. Mas a gente precisa ter alguns contextos aqui dentro para ser uma mudança de caráter conclusiva, de fato ela se desenvolver. Por quê? Porque aqui embaixo, lembra que está a maior liquidez de todas? Então o preço pode facilmente só estar vindo aqui embaixo para limpar toda essa liquidez, para capturar e ganhar esse combustível todo que a liquidez gera para o preço, e aí ele continuar muito potente para cima. Continuar muito potente para cima, justamente porque ele ganhou todo o combustível que ele precisava para continuar sua tendência de alta, beleza? Então, é exatamente o que a gente vê muito no mercado. Só um exemplo aqui para vocês. Então, zonas de SSL
tá lotado de liquidez, que é exatamente o que eu expliquei. Abaixo dos fundos, uma tendência de alta tá cheio de liquidez. Então você pegando um trade aqui, por exemplo, ó, nessa movimentação aqui em cima, que seria o ponto, você levar até uma zona de SSL, que é uma zona de liquidez, é muito favorável também, beleza? Então vamos lá no gráfico, vamos trazer exemplos práticos para ficar mais palpável aqui para vocês. Então essas oportunidades de trade são oportunidades de trades todas mapeadas exatamente nesse local aqui, olha só, que é a comunidade do Excelência Trade. Então aqui eu compartilho tudo que eu estou fazendo nos mercados. Então se você me acompanha no Instagram, por exemplo, ou me acompanha aqui no canal, ou lá no nosso grupo do Telegram gratuito, onde eu estou sempre trazendo conteúdos muito interessantes, o link está na descrição aí para vocês, eu sempre mostro várias operações que eu pego. Lá no Instagram mostro alguns resultados de operações bem interessantes e tudo é compartilhado exatamente aqui na nossa comunidade com antecedência, justamente, cara, não para ninguém ficar copiando, consequentemente a gente pega três juntos, claro, mas o objetivo disso aqui é você aprender, você ver na prática como que faz, e isso não é enviado depois, é enviado com antecedência justamente para você eventualmente estar aproveitando a oportunidade, mas com o objetivo de aprender de verdade, sabe, na prática. Então é bem bacana. Então, essas oportunidades aqui foram sempre mapeadas lá dentro, fora das nossas aulas ao vivo que a gente mapeia também, né? Quase todos os dias estou ao vivo com o time para a gente trabalhar. Então olha só, vamos lá, time, o que a gente pode estar observando aqui como alvo interessante? Vamos puxar esse exemplo aqui de oportunidade de trade, né? Deixa eu puxar o replay. Aqui foi bem bacana, porque eu compartilhei esse trade lá no meu Instagram e eu até comentei que eu ia fazer um vídeo sobre alvos, porque eu cravei na pinça esse alvo. Olha só como é que foi. Olhando aqui parece que não foi assim, né? Mas foi assim. E isso foi compartilhado no meu Instagram ao vivo, né? O trade estava aqui em cima, eu compartilhei. O trade estava aqui embaixo, eu compartilhei. E o alvo estava marcado desde o início. Todo mundo foi vendo o desenvolvimento dessa operação. Então, isso aqui foi muito milimétrico. Claro, isso aqui é uma informação muito importante que vai te ajudar demais logo no início do vídeo, pessoal. Isso aqui é eventualmente, né, que você vai cravar dessa forma. Olha só, isso aqui tá milimétrico, tá até esquisito. E eu realmente não mexi em nada aqui, tá? Foi muito cravado. Mas isso, você, por mais técnica que você tenha e por mais experiência que você adquira, não é toda hora que você vai conseguir cravar um movimento como esse, porque depois disso aqui o preço continuou subindo. Ou seja, aqui foi o máximo do máximo. Só que não é sempre assim. As técnicas que eu vou passar aqui para vocês e todo o desenvolvimento que você pode adquirir vai realmente ajudar você a viver isso aqui várias vezes. Só que tem hora, cara, que você vai acabar fechando o trade e depois ele vai desenvolver muito mais. Você poderia ter ficado posicionado, mas não tem como você saber. Ou então você vai acreditar que ele pode desenvolver mais, buscar um alvo mais longo e aí eventualmente ele volta tudo. Cara, isso acontece, são coisas, são ossos do ofício, né? E você ter isso em mente é extremamente importante, beleza, galera? Realmente coloquem isso na cabeça, porque às vezes as pessoas elas ficam buscando o santo graal, né? Aquilo que vai fazer com que ela aproveite o máximo do movimento até o talo, ou então saiba exatamente quando fechar aquela operação, porque ele vai começar a voltar tudo, né? Então, assim, é um negócio que não tem como você saber de fato, beleza? Mas as técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês vai auxiliar e vai fazer com que vocês trabalhem no mercado aproveitando o melhor da movimentação e também sendo consistentes no trade, que isso é muito importante, beleza? Então vamos lá. Esse cenário aqui, por exemplo, qual que foi o racional aqui? O primeiro racional foi de fato a liquidez abaixo do SSL. Então eu pontuei com vocês. O que é esse SSL? É os fundos de uma tendência de alta. Então aqui a gente tem uma tendênciazinha de alta, tá vendo? O preço está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes. Então aqui a gente tem um SSL, aqui a gente tem um SSL, e quanto mais expressivo for esse fundo, tá vendo? Aqui é um fundo menos expressivo do que aqui em cima, beleza? Então a gente tem um fundo menos expressivo, aqui é um fundo mais expressivo. Então é um SSL mais nítido. Quanto mais expressivo for, mais nítido é, né? E melhor fica o SSL, mais liquidez vai ter naquela região, embaixo dela, por exemplo. Então aqui, por exemplo, é um fundo de SSL, aqui é um ponto legal para você trazer nessa operação, se você sobe o tempo gráfico lá para os 5 minutos, porque utilizar zonas de liquidez de tempo gráfico maior para alvos é muito bom. Beleza? Então já fica uma outra dica aqui para vocês, utilizar zonas de liquidez de tempo gráfico maior é muito bom para traçar alvos. Por quê? Porque muitas das vezes o preço pega numa região de tempo gráfico maior, mas ele não pega na de tempo gráfico menor. Vou mostrar isso para vocês nos exemplos, tá? Em outros trades ali. Mas aqui, olha só, a gente tem um order block lá nos 5 minutos. Então esse bloquinho nos 5 minutos logo abaixo desse SSL é muito bacana. Por quê? Porque o order block ele é uma zona de liquidez por si só. Beleza? O bloco de ordens é uma zona de liquidez, igual eu te expliquei no início. E embaixo do SSL, que é embaixo desse fundo lá no micro, tem muita liquidez. Então o que a gente tem nessa zona toda aqui? Ó? Muita liquidez. Tanto do bloco,
do tempo gráfico maior, né? No caso eu estou nos 5 minutos agora, mas antes eu estava no 1 minuto. Eu faço muito essa dinâmica de 5 minutos e 1 minuto para o mercado de B3 e faço muito a dinâmica de 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, navegando um pouco mais nos tempos gráficos para o Forex e para criptomoedas, beleza? Então aqui a gente tem uma zona, pessoal, de muita liquidez por conta do order block e por conta da liquidez abaixo do SSL, consequentemente aqui é uma zona muito atrativa para os preços. A liquidez ela tende a atrair os preços como se fosse um imã. Então esse é o racional também, né? Além daquela questão dos institucionais abrirem posições em zonas de liquidez e também terem que fechar suas posições também em zonas de liquidez, então o preço anda de zona de liquidez para zona de liquidez, é um racional muito importante, mas ele confluencia muito também com esse que eu acabei de explicar, beleza? Então aqui a gente tem uma zona bem interessante e um alvo muito bom para estar especulando esse movimento. Foi muito cravado, né? Igual eu falei, não vai ser sempre que você vai estar conseguindo o máximo assim da movimentação até o talo, mas é um exemplo bom. Então vamos puxar outro exemplo ali interessante para vocês entenderem, porque regiões de POC, por exemplo, muito bom também para usar como alvos. Se encontrar uma POC bem contextualizada, é muito vantajoso. Então aqui foi o cenário que a gente visualizou agora. Vamos puxar outro exemplo aqui. Esse trade aqui foi bem bacana. Ele desenvolveu muito mais depois, tá vendo? Só que não tem como você saber. E qual que foi o racional desse trade? Zonas de order block, beleza? Então aqui a gente tem um order block muito nítido, olha só. No tempo gráfico de 1 minuto. Vamos lá nos 5 minutos. Vou puxar o replay aqui. Vamos lá nos 5 minutos para a gente observar esse movimento. Olha só o que a gente tem aqui nos 5 minutos. Olha só a explosão desse preço aqui para cima. Um movimento explosivo como esse, ele normalmente é originado por um bloco de ordens institucional. E esse bloco de ordens institucional está onde? Olha só a manipulação que o preço faz aqui nessa zona. Isso aqui é muito interessante. Olha a manipulação que o preço faz aqui nessa região. Ele faz uma puxada, na verdade ele puxa para cima, muito forte. Ele puxa para baixo, mais forte ainda, e depois ele engata para cima. Então isso aqui é uma baita manipulação muito nítida. Olha só a puxada que ele dá para baixo. Bum! Candlezão cheio, perde as mínimas do candle anterior. Nossa, aqui vai cair muito. Na verdade, ele impulsiona bem forte lá para cima, mitiga a região de order block, limpa a liquidez de BSL, e aí a gente tem toda essa movimentação muito clean aqui para baixo. Então aqui é uma zona de liquidez interessante, porque aqui houve manipulações, aqui teve compra, venda institucional para manipular os preços, e aqui teve uma compra no final das contas que impulsionou esse preço até lá em cima. Então aqui a gente tem uma zona que é muito atrativa para o preço vir buscar, já que você vende aqui em cima, o preço buscar essa região aqui é um ponto muito interessante para se cogitar trazer essa operação que você pegou aqui em cima, beleza? Então isso aqui é interessante, mas igual eu falei ali agora há pouco, né? Olha só o tanto que ele depois veio ainda desenvolvendo. Buscou outro order block lá embaixo, que era um ponto muito bom também, ó. Porque a gente está no gráfico de 5 minutos agora, então esse bloquinho aqui é um bloco de tempo gráfico maior. Olha só como é que ele é engolfado, né? O candle verde engole o candle preto, então isso aqui é uma configuração de order block muito vantajosa. Então aqui a gente tem um movimento de ineficiência, que é exatamente esse candle cheio, sem pavio nenhum aqui, ó. Por exemplo, não tem nenhum pavio que desce aqui em cima, ou nenhum pavio que sobe aqui. Então a gente tem aqui um candle de ineficiência, isso aqui é um imbalance, é um FVG. FVG também é muito bom para alvo, beleza? O que é FVG? Exatamente isso aqui, ó. O FVG está exatamente aqui, ó, essa zona. Tá vendo? Foi até onde o preço buscou ali, ó. Deu uma absorção na região. Depois continuou caindo aqui, tá com uma pressão de venda bem forte, depois da mitigação lá em cima, né? Mas muito nítido como essas zonas, muita gente gosta de montar trades aqui. Dependendo do contexto, é legal, porque o FVG, que é essa região que eu acabei de marcar, é um bom ponto de entrada também, dentro de um contexto favorável para isso. Só que eu, particularmente, na maioria das vezes, gosto de utilizar ele, quando utilizo ele, como alvo, porque é bem bacana. Então aqui é um exemplo, tá? Aqui era um ponto muito bom, já é um trade bem longo aqui, eu já estou falando de uma operação de 16 vezes o risco, tá bom? Então 16 vezes o risco, isso significa, pessoal, se você arrisca R$100 nessa operação, R$100, você faz R$1.600, 16 vezes o risco, beleza? Então nessa operação aqui, no gráfico de 5 minutos. Então realmente o risco retorno é algo muito importante. E aí, então aqui já estava muito bom, entendeu? Mas de fato ele busca essa outra zona como um FVG e depois buscou o order block, né? Provavelmente, deixa eu ver, acho que ele caiu bem mais, buscou depois o bloco, enfim, e ele vai nessa movimentação. Então aqui é um exemplo legal para isso. Aqui para trás a gente tem outra oportunidade de trade muito bacana,
que é exatamente isso aqui, olha só, que eu tenho aqui no material. Aqui é um cenário de mudança de caráter falso, que eu vou mostrar um racional ali para vocês também. Então isso aqui é o material do Excelência Trade, né? A gente tem, enfim, isso aqui vai lá para cima, tem muita coisa, só um pedaço, são mais de 1000 páginas de materiais didáticos assim como esse, tudo ilustrado sobre o que a gente trabalha lá dentro. Mas é esse, é esse cenário aqui, ó, que a gente tem, tá vendo? Uma criação de liquidez com uma linha de tendência cruzando. Isso aqui é muito vantajoso no mercado, isso aqui gera boas oportunidades de trade e é exatamente o que a gente tem aqui no cenário no dólar, né? Que eu estou aqui no ativo do dólar, no gráfico de 5 minutos. Então deixa eu tirar esse replay para a gente vir ali nessa oportunidade de encontrar um bom alvo ali, bem objetivo para você estar traçando nesse cenário. Então, o que a gente já viu como bons alvos? Regiões de FVG, que é a ineficiência, o imbalance, é tudo a mesma região. FVG, imbalance, ineficiência, é tudo a mesma região. Então, são bons pontos de alvo quando existe algum, né, dentro de uma possível busca do preço. Então, é um bom ponto. Regiões de order block é um ótimo ponto, quando o bloco tem boas características. Regiões de SSL e BSL, que são os fundos e os topos expressivos do movimento. Muito bom como alvo. Então aqui, por exemplo, foi a região de order block. Tá vendo? Nesse movimento, que é um movimento lá do 1 minuto, principalmente. Então aquele desenho que eu acabei de mostrar ali para vocês, aquilo ali é do material do Excelência Trade já há bastante tempo. E esse trade aqui é atual. Então, olha só como que ele cria a liquidez aqui em cima, gera a linha de tendência igualzinho, limpa a liquidez por meio desse movimento, mitiga o order block com boas características, tá vendo? É um bloco bem bacana. A gente tem aqui a mudança de caráter nesse movimento, quebrando esse fundo, volta no ABC de teste fazendo essa criação de liquidez, aqui é um ótimo ponto para surfar esse movimento. Até aonde? Até aonde? Depois deixa eu ver, acho que ele desenvolveu até mais, né? Desenvolveu mais um pouco, tá vendo? Mas depois veio voltando. Então assim, não tem como você saber exatamente onde que ele vai. Aqui é um ótimo ponto para estar levando essa operação. Aqui é uma zona de order block. E aqui a gente tem a zona de SSL também, tá vendo? O fundo mais expressivo é uma zona de SSL, então aqui é um bom ponto para você estar fechando. Enfim, fechando aqui, cara, já está muito bom, você está surfando um trade. Vamos ver de quanto esse? 5 vezes o risco-retorno, beleza? Então já é uma operação muito boa, porque o stop está um pouco maior aqui nesse cenário, né? Então o risco-retorno vai um pouco mais para baixo, mas 5 vezes o risco é muito vantajoso. Então tudo isso é muito interessante aqui no mercado. Zonas de liquidez dessa forma também, ó, é muito bom para levar trades. Depois esse preço até buscou lá embaixo. Deixa eu ver. Vamos ver o desenvolvimento dele aqui. Vou jogar nos 5 minutos, que vai rapidinho. Enfim, ele vai enrolar para chegar lá, mas depois ele busca essa zona de liquidez. E ele gera até um cenário de uma micro oportunidade ali. Então, pessoal, é muito importante a gente entender exatamente isso, né? Zonas de liquidez para elevar essa operação, que é muito interessante. Aqui no índice, para a gente falar dessa mudança de caráter falsa, por exemplo, e uma oportunidade de trade bacana que a gente teve, inclusive aqui no EURUSD também a gente teve uma oportunidade muito bacana, compartilhei lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no meu Instagram, o link está aí na descrição para você me acompanhar, sempre mostro essas oportunidades em tempo real por lá, inclusive resultados e tudo mais, é bem interessante. Aqui a gente tem uma mudança de caráter muito boa, mitigação de order block, fazendo aqui a mudança de caráter falsa, tá vendo? Quebrando esse topo para cima, mudança de caráter falsa, esse movimento segura num bloco de HTF, que é um bloco de tempo gráfico maior. Então isso aqui está fadado a não funcionar depois do preço buscar um bloco lá do 1 hora, do 4 horas, que é esse blocão grande aqui, depois de limpar a liquidez de BSL. Então a gente tem uma mudança de caráter na perda desse fundo, com essa movimentação de BOS que traz a confirmação também para essa perda de fundo, muito vantajosa, muito dentro de contexto, consequentemente o preço quebrando esse topo para cima é muito provável de não funcionar, né? Essa alta aqui, por exemplo, e sim a movimentação de superior de baixa. Então esse cenário é muito bom, a venda aqui em cima, isso aqui foi mapeado lá dentro do nosso grupo também, tá? Eu desenhei isso aqui, esse movimento, tá por aqui, deixa eu ver se eu acho. Foi ontem. Ó. Aí. A gente desenhou exatamente essa configuração, perdendo um desses fundos ficaria bem interessante, e aí depois o preço começou a desenvolver e vem desenvolvendo exatamente até hoje, né? Então, nessa movimentação. Então, cara, é bem interessante. E o alvo aqui, FVG. Aqui é um ótimo ponto para você estar utilizando o FVG como alvo dessa oportunidade de trade. Então, o FVG está gigante, tá vendo? Que é essa ineficiência gigantesca aqui que a gente tem.
E aí os 50% dela costuma ser o melhor negócio, né? Sempre assim. Então o FVG, os 50% é onde está ele mesmo. Seria essa zona. Então aqui é um ótimo ponto. Tá vendo como é que busca perfeitamente? Ah, poderia ser nesse bloco aqui embaixo? Poderia. Poderia ser nesse bloco aqui em cima? Poderia. Mas você tem que ter um bom senso também às vezes, sabe? Se você quer pegar um trade muito longo, porque, pô, daqui de cima até aqui embaixo, eu tô no gráfico de 1 hora, tá? Então é um movimento bem longo, cara. Esse movimento aqui tem tem quase 90 pips, né? Dentro do Forex, para quem conhece. Até aqui embaixo vai se dar quase o dobro. Então, assim, é um movimento bem grande. Com certeza ele pode querer buscar ainda aqui. Mas a gente tem que ter um certo bom senso às vezes. E uma coisa que ajuda demais quando você quer levar a operação bastante a seu favor é fazer conduções de stop. Então aqui vai mais um baita conselho aqui para vocês, que são as conduções de stop. Isso é extremamente importante, visto que a gente nunca tem a certeza até onde aquele movimento pode de fato ir. A gente tem ali probabilidades, a gente tem técnicas para se basear nessas probabilidades, e isso é tudo que você precisa. Mas se fazer conduções é quando você consegue levar essa operação bastante a seu favor. Por exemplo, você estipula o alvo aqui embaixo, é um bom ponto, mas você também pode ir protegendo fazendo a condução. Como que você pode fazer isso? Por exemplo, se o seu stop está aqui em cima, ó, você entrou na operação onde está circulado, e aí seu stop está aqui em cima. O preço vem desenvolvendo, você pode conduzir o seu stop para o 0 a 0, isso é muito vantajoso. Depois que ele já está mais aqui embaixo, ó, 0 a 0, perfeito, já está com risco zero na operação. Ele vem desenvolvendo, você pode ir conduzindo acima dos topos, já que é uma venda, né? Então conduz para cá, depois conduz para cá o stop, depois conduz para cá, depois conduz aqui para baixo, depois conduz aqui para baixo, depois conduz aqui para baixo, enfim. E aí você sairia por aqui no final das contas, tá vendo? Mas se você estipulou o alvo e você veio conduzindo, caso antes de chegar no alvo ele viesse subindo, pegasse seu stop, beleza. Às vezes ele pode pegar seu stop e continuar caindo, tá bom? Mas você estava se protegendo, né? Porque se ele pega seu stop e continua subindo aqui, cara, você pegou aqui um tanto da operação, você já está com um lucro legal, às vezes com risco retorno até bem vantajoso, dependendo de quanto você conseguir surfar. Mas se ele vem caindo igual ele veio caindo saudável, você consegue levar até aqui no alvo com muita tranquilidade, né? Sem correr o risco do preço, às vezes, chegar perto do seu alvo, você não fechar a operação e o mercado, bum, estourar lá em cima e acabar te tirando no 0 a 0, ou então te tirando até, te dando um stop, né? Depois de ter andado tanto a seu favor. Então essas conduções são bem saudáveis, é algo que eu gosto bastante de fazer também, visto que a gente nunca sabe exatamente o que vai ocorrer, beleza? Então isso tudo é muito importante e o trader profissional ele não precisa saber o que vai acontecer para ele começar a ser lucrativo de fato no mercado, ele só precisa trabalhar em cima das probabilidades, em cima da metodologia que ele utiliza à risca, né? Seguindo o plano e se apaixonando pelo plano. Então aqui, nesse cenário de mudança de caráter falsa, que está muito nítido, né? E está bem legal esse cenário, a gente tem aqui uma configuração muito boa, que a operação é exatamente aqui em cima, dos 50% desse order block, tá vendo? Preço mitiga 50%, o stop acima da região e o desenvolvimento até onde? Até onde você pode levar essa operação? Aqui a gente sabe que ele parou aqui, né? Mas o que é aqui? Que zona é essa? É uma zona de order block. Então aqui no gráfico de 1 minuto a gente vê que o preço aqui ele impulsionou bem, tá vendo? A partir daqui ele começou a impulsionar bem. Então aqui a gente tem uma zona de order block no 1 minuto. Se você joga lá nos 5 minutos, porque o melhor para se traçar alvos são os blocos de tempo gráfico um pouco maior, não precisa ser, eu só vou usar então alvos do gráfico diário. Não, é um pouquinho maior. Você está usando aí, você está pegando o trade no 1 minuto, busca os alvos nos blocos do 5, entende? Do 15 às vezes, são blocos HTF, são blocos de tempo gráfico maior. Tá? Respectivo ao tempo gráfico que você está utilizando. Não precisa ser tão distante assim também não, né? Tá pegando o trade no 1 minuto, vai usar o alvo de bloco do diário. Não faz sentido. Beleza? Então aqui a gente tem uma zona, ó, nos 5 minutos, que é uma região também de order block, tá vendo? Que é uma zona... Essa região aqui é uma zona de order block. Não tem um order block muito nítido aqui, mas foi exatamente daqui que o preço impulsionou. Então quando ele impulsiona, a gente tem zonas de order block. Até que nos 5 minutos não está tão nítido assim, no minuto está um pouco mais. Foi exatamente essa região aqui que ele buscou, então aqui é um ótimo ponto para fechar essa operação. Próximo a esse fundo aqui de SSL, próximo a essas regiões de order block, toda essa região aqui ó, é uma boa região para você estar pensando em fechar essa operação, percebe? Então é sempre assim, cara, não tem algo totalmente receita de bolo, é você ter um jogo de cintura, porque cada situação é uma situação. Por exemplo, o FVG é muito bom de alvo, mas às vezes não tem nenhum FVG nítido. Por exemplo, aqui não tem nenhum.
Aqui não tem nenhum FVG. Isso aqui não é FVG, tá vendo? É candles amplos, mas tem pavio, ó. Pavio aqui atrás, pavio aqui na frente. Então aqui a gente não tem nenhum FVG. Então não tem como usar o FVG aqui. Então é muito customizável por conta disso, porque depende se tem naquela oportunidade ou não. Aqui a gente só tem um order block. Aqui a gente só tem um SSL, que seria aqui embaixo. Então toda essa região que eu falei, ó, é uma ótima zona para fechar. Então a gente tem que ter esse conhecimento para estar alinhando em cada cenário específico. Beleza, galera? Então bem objetivo, vídeo bem direto para trazer uma luz para vocês sobre esse tipo de configuração, sobre esse tipo de cenário. Aqui a gente tem a mudança de caráter falsa justamente por conta do gap, né? Então aqui em cima a gente tem um gap lá atrás do gráfico aberto, então os gaps tendem a ser fechados, e aqui em cima a gente tem um order block para mitigação, e esses blocos quando são bons e tem um gap aqui embaixo, cara, esse gap tende a ser fechado e o bloco com boas características tende a ser mitigado. Então essa mudança de caráter ocorrendo antes de chegar nessa região aqui é uma bandeira vermelha muito grande, sem contar esse movimento de teste muito forte, sem características de teste. Então tudo isso junta e forma um cenário potencial de falha nessa mudança de caráter. E quando ela de fato falha, igual ocorreu, a gente tem aqui uma criação de liquidez, né? O mercado ele induziu os participantes a montarem trades nessa mudança de caráter, acreditando em vendas, e aí todo mundo foi estopado, então criou a liquidez por meio dessa configuração, capturou a liquidez a partir da falha dessa configuração, e aí se mitiga uma região lá em cima. A próxima oportunidade, depois da criação e mitigação de uma região, é uma ótima oportunidade de trade, aquela oportunidade de trade clean que o preço de fato desenvolve, igual ele fez exatamente aqui. Então isso é bem interessante, eu explico bastante sobre isso nos conteúdos, e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir, vamos juntos. Valeu, galera! Fui! Valeu!